Professor Francão, professor de Física, continuando a nossa aula, segunda aula de ótica. Hoje a gente vai agora discutir a formação da minha imagem utilizando um fenômeno chamado fenômeno da reflexão da luz. A gente discutiu na primeira aula, na aula de introdução à ótica geométrica, o que são esses fenômenos. O fenômeno de reflexão e o fenômeno de refração da luz. O fenômeno de reflexão, a luz vai bater sobre o meio material e vai retornar no mesmo meio material. Ela vai bater numa barreira, essa barreira pode ser polida, por exemplo, um espelho, ela vai bater nessa superfície e vai mudar a sua direção de propagação. Eu tenho dois tipos de espelhos. O espelho plano é uma superfície plana, onde eu não tenho curvatura nesse espelho, nessa superfície, ou uma superfície curva, uma superfície que a gente chama de espelho côncavo ou espelho convexo, que são os espelhos esféricos, que a gente vai fazer a discussão hoje na nossa aula. O primeiro cara que a gente vai discutir hoje é o tal do espelho plano. Professor, quem é o espelho plano? Uma superfície plana que não vai deixar a luz propagar através dele. Então a luz não atravessa o meu meio material. Professor, a luz vai ser largada, vai ser emitida, vai ser iniciada, vai ser propagada pelo meu objeto. Essa luz sai do meu objeto, bate na minha superfície, no meu espelho plano, não atravessa o meio material. Como é que eu formo então uma imagem? Essa imagem formada no meu espelho plano é uma imagem que a gente chama de imagem virtual, uma imagem feita por prolongamento de raios. Professor, como assim prolongamento de raios? Então vamos imaginar aqui, o meu objeto incide uma luz sobre o meu espelho, então ele vai incidir uma luz sobre esse meu espelho, vamos imaginar que isso está uma linha reta, difícil desenhar aqui, mas vamos lá no processo. Essa luz que foi emitida pelo meu objeto vai se propagar até o meu espelho, lá ela vai sofrer um processo de reflexão, ela não atravessa o meu meio. Mas eu vou imaginar que ela atravessou e ela vai formar lá do outro lado a minha imagem. Professor, então esse cara que vai se propagar dentro do meu espelho, eu posso imaginar outro raio? Posso. Posso imaginar um raio que sai da ponta e bate no meu espelho e sofre um processo de reflexão dessa forma, formando aqui no meio minha reta normal. Esse cara que se propaga, ele vai ter uma propagação lá, vai imaginar esse cara que está sendo refletido lá do outro lado, formando assim a minha imagem. Professor, essa distância da onde está o meu objeto, que eu vou chamar de P, da distância do objeto até o meu espelho, é sempre igual à da minha imagem até o espelho? Sim, é sempre igual. Por que que ela é uma imagem chamada de imagem virtual? Uma imagem virtual porque eu não tenho a união dos meus raios refletidos, e sim a união dos prolongamentos dos meus raios refletidos. Se eu imagino que esse cara aqui foi meu raio incidente, esse carinha aqui embaixo é meu raio refletido, esse raio prolongado lá para o meu outro lado, para o meu outra face do meu espelho, para a face oposta do meu espelho, para a face onde eu não consigo enxergar, esse carinha aqui forma a minha imagem. A minha imagem é do mesmo tamanho do meu objeto e ela está sempre à mesma distância do meu espelho. Então, se eu estou a 1 metro do meu espelho, a imagem formada dentro do meu espelho também vai estar a 1 metro do meu espelho, só que na parte de trás, dentro do meu espelho. Por isso que eu não consigo tocar. Quando eu passo a mão na minha imagem está dentro do meu espelho, eu não consigo ver ou pegar nessa minha imagem. Essa é a formação do meu espelho plano. Professor, como é que eu resolvo esse cara? Eu vou tentar formar aqui dentro triângulos retângulos, ou triângulos que eu conheço os ângulos que vão acontecer no meu processo. Todas essas relações aqui são as relações geométricas da matemática. Professor, quais relações? De preferência, as relações do triângulo retângulo. Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Ou eu posso usar as relações trigonométricas. O seno de um ângulo alfa qualquer é o meu cateto oposto sobre a minha hipotenusa. O cosseno de um ângulo alfa qualquer é o meu cateto adjacente
sobre a minha hipotenusa, ou a relação de divisão entre os dois da tangente de um ângulo alfa é a razão entre o seno do ângulo alfa sobre o cosseno de um ângulo alfa. Essas relações do meu triângulo retângulo vão me dar ferramentas para que eu possa definir a posição de cada um deles, em relação ao tamanho do meu objeto, por exemplo, e a profundidade, a distância que ele está do meu espelho. Vou chamar então de P a distância do meu objeto até o espelho e vou chamar de P' a distância da minha imagem formada até o espelho. No espelho plano, essa relação é sempre igual. A distância do objeto até o espelho tem que ser igual à distância da imagem até o espelho. Beleza até aí? Para analisar o espelho esférico, eu preciso levar em consideração que esse carinha tem uma formação um pouquinho diferente do meu espelho plano. Então você olha aqui comigo para a gente poder entender quem é o meu espelho esférico. O meu espelho esférico é uma calota, um pedaço que eu vou arrancar de uma grande esfera espelhada. Professor, como assim uma grande esfera espelhada? Pensa na bola de Natal. Na minha bola de Natal, eu tenho a parte externa dela reflexiva e eu tenho a parte interna da minha bola de Natal. Se eu quebrar, também parecendo um espelho, também reflete. Então, se eu pego essa minha bola de Natal e eu consigo tirar apenas um pedaço dela, eu formo uma calota esférica. Professor, quem é essa calota esférica? A distância do centro da minha esfera até a borda dela eu vou chamar de raio, igual tenho na circunferência. Do centro do que eu vou chamar de divisão da minha calota esférica, do meio dela até a ponto A, nesse caso, e do meio dela até o ponto B, eu vou chamar esse meio de vértice da minha esfera, ou da minha calota esférica, ou do meu espelho esférico. O eixo imaginário que divide esse cara no meio, eu vou chamar de eixo principal. A partir desse eixo principal, eu vou conseguir fazer a construção das minhas imagens. De duas formas. Ou eu faço uma construção geométrica no desenho, onde eu consigo determinar a posição da onde vai estar a minha imagem, tanto no espelho que a gente chama de espelho côncavo, onde a parte interna é a parte reflexiva, ou o espelho convexo, onde a parte externa é a minha parte reflexiva. Esse cara é um dos principais elementos, o meu eixo principal, na formação da minha imagem. Então vamos tentar entender o meu espelho esférico de duas formas. Eu tenho dois tipos de espelhos. Um espelho que eu chamo de espelho côncavo, onde a parte interna é a minha parte reflexiva, e o meu espelho que eu chamo de espelho convexo, que a parte externa é a parte reflexiva. Então se eu pego lá na minha bola de Natal, e eu cortei a minha bola de Natal, tirei uma calota dessa minha bola de Natal, a parte externa dela é o meu espelho convexo e a parte interna da minha bola de Natal é o que eu vou chamar de espelho côncavo. Beleza até aí? No meu espelho côncavo, se eu imaginar uma fonte de luz muito, muito distante, esses raios estão vindo, são emitidos de forma paralela, um ao outro tem um feixe de raio se propagando de forma paralela. Quando ele bater no meu espelho, ele vai sofrer um processo de reflexão e esses raios refletidos vão parar no foco do meu espelho. Professor, como assim no foco do meu espelho? O foco do meu espelho é a metade do meu raio. Então volto lá na minha definição de espelho. A distância do meu vértice até o centro da minha esfera, da onde eu cortei, eu vou chamar de raio. Então essa linhazinha aqui eu chamo de raio, esse carinha aqui também eu posso chamar de raio, ou esse carinha aqui eu também posso chamar de raio. A metade desta distância entre o vértice e o centro de curvatura da minha esfera, eu vou chamar de foco do meu espelho. Esse cara é onde eu vou ter alguns pontos de formação de imagem ou de passagem do meu raio refletido no meu espelho côncavo ou no meu espelho convexo. Se eu tenho um espelho côncavo, o meu raio, o meu foco vai estar voltado para a minha frente reflexiva, para a minha parte que reflete. Então, se eu estou olhando um espelho côncavo, aqui está meu eixo principal, meu foco está na frente do meu espelho, está na frente da minha parte reflexiva.
Se eu estou num espelho esférico, convexo, assim, meu centro de curvatura, meu foco está na parte interna. Então ele é um foco virtual. Eu não consigo ver esse cara. Então quando eu emito um monte de raios paralelos e ele bate no meu espelho, ele vai refletir saindo, divergindo, abrindo o meu foco no meu processo. A minha quantidade de raios vai abrir, vai divergir. Diferente do meu espelho convexo, do meu espelho côncavo, onde meus raios vão converger em um único ponto, que é no foco. Esse cara eu vou imaginar que estão passando meus raios refletidos pelo meu foco, e aqui eu vou ter uma formação de um ponto, onde seria a minha passagem de luz, que a gente vai ver mais na frente, que talvez possa ser um ponto de formação de imagem no meu processo. Para que eu possa entender o meu espelho, eu tenho que analisar algumas características, algumas propriedades do meu espelho. Então eu trouxe aqui para a gente poder observar os dois espelhos. Aqui eu tenho um espelho côncavo, aqui eu tenho um espelho convexo. Professor, como é que o senhor sabe que aqui é um espelho côncavo e como é que o senhor sabe que aqui é um espelho convexo? Esse tracejadinho por fora aqui, ó, indica para mim que a parte externa não é reflexiva. Esse tracejado para dentro, nesse espelho, neste caso, tá na parte de dentro, indica para mim que essa parte interna não é reflexiva e a parte de fora reflete. Então eu estou emitindo um raio de luz aqui, um raio incidente. Esse raio que passa paralelo ao meu eixo principal vai sempre passar por onde? Pelo foco. Toda vez que eu emito um raio paralelo ao meu eixo principal, ele passa pelo foco no espelho côncavo ou ele passaria pelo foco no espelho convexo. Então esse cara que foi paralelo, ele vai refletir saindo, divergindo do meu espelho, só que a propagação dele, a imaginação desse raio, ele estaria passando pelo foco. Se eu olho, por exemplo, então, por um processo de reversibilidade da luz, uma das propriedades do meu raio de luz, se eu imito esse raio passando pelo foco, quando ele refletir no meu espelho côncavo, ele vai refletir paralelo ao meu eixo principal. Se eu faço ao contrário, eu emito um raio de luz que passaria pelo foco, quando ele refletir, ele reflete paralelo ao meu eixo principal. Professor, por que eu vou precisar desse cara? Porque esse cara eu vou usar na construção da minha imagem, utilizando o desenho, a formação gráfica da minha imagem no espelho côncavo ou no meu espelho convexo. Professor, o que mais que eu preciso lembrar? Toda vez que eu incido um raio que passa pelo vértice ou que é incidido sobre o vértice do meu espelho côncavo ou do meu espelho convexo, ele vai refletir com a mesma abertura que eu incidi ele sobre o meu eixo. Então, meu eixo principal, eu posso entender como sendo uma reta normal ao meu espelho côncavo e ao meu espelho convexo? Sim. Esse meu eixo principal, onde eu tenho vértice, foco e centro de curvatura, ele é uma reta normal que divide o meu espelho exatamente no meio. Então esse cara aqui forma um ângulo de 90 graus com essa pequena superfície plana do centro do meu espelho. Quando eu incido um raio que passa pelo vértice, que incide no vértice do meu espelho, ele é refletido formando o mesmo ângulo. Então aqui sofre sim um processo de reflexão, igual a gente viu lá na aula 1 de Introdução à Ótica Geométrica. Tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Esse cara aqui sofre o processo de reflexão com o mesmo ângulo da minha jogada. Professor, então o que eu vou usar com esses raios de luz? Esses principais raios de luz. O raio que passa paralelo, que incide paralelo ao eixo principal, passa pelo foco. O raio que passa pelo foco, incide, reflete paralelo no espelho côncavo. No espelho convexo, o raio que incide paralelo passaria pelo foco. O raio que incide que passaria incidindo pelo foco reflete paralelo ao meu eixo principal. E o raio que incide no meu vértice, ele retorna, ele é refletido com o mesmo ângulo. Eu vou usar esses raios para quê? Para poder construir a minha imagem, para que eu possa construir a imagem dentro do meu espelho. Voltando lá para você. Quando eu falo em vértice, o vértice divide exatamente o meu espelho na metade. O centro de curvatura até o vértice
eu chamo de raio da minha esfera, da esfera que eu usei para construir o meu espelho. Lembrando que esse cara aqui era uma esfera, que eu cortei apenas um pedaço dele. A metade desse cara eu chamo de quem? De foco do meu espelho. Para que eu possa construir as imagens, eu preciso entender os dois tipos de espelho. O meu espelho côncavo, eu posso formar uma infinitude de imagens. O meu espelho convexo, eu só consigo formar um único tipo de imagem. Professor, que único tipo de imagem no espelho côncavo, no espelho convexo? Uma imagem virtual e menor que o objeto. No espelho côncavo, que é o primeiro cara que a gente vai estudar hoje, a gente consegue formar imagens maiores, imagens menores, imagens reais e imagens virtuais. Professor, a gente precisa entender então o que é imagem real e o que é imagem virtual. Vamos discutir aqui para a gente poder ver esse processo. Esse carinha aqui, do ponto A ao ponto B, essa primeira setinha aqui é meu objeto. Meu objeto foi colocado além do meu centro de curvatura, ou antes de eu chegar no meu centro de curvatura. Aqui está o meu espelho côncavo. Lembrando que aqui indica que essa parte externa não reflete e que a minha parte interna reflete. Do meu objeto saem infinitos raios de luz. Eu vou escolher no mínimo 2, porque eles precisam se cruzar para poder determinar o ponto aonde vai formar a minha imagem. Então, se meu raio sai paralelo, é incidido de forma paralela ao meu eixo principal, ele vai refletir passando pelo foco. Se esse meu raio incide no vértice, ele retorna com o mesmo ângulo de incidência. Esses dois raios se cruzam, o ponto onde eu tenho o cruzamento do meu raio, eu formo a minha imagem. Então eu posso falar que aqui é o meu objeto e que aqui é a minha imagem, formada no meu espelho côncavo. Professor, como é que o senhor vai saber que essa imagem é real, que essa imagem é menor e que ela é invertida? Toda vez que o meu objeto é colocado além do meu centro de curvatura ou antes do meu centro de curvatura, depende de onde você está olhando, eu vou ter sempre uma imagem menor, de cabeça para baixo e real. Real por quê? Porque eu tenho realmente os raios de luz refletidos se cruzando para a formação da minha imagem. Essa imagem aqui eu consigo fazer projeção em um anteparo. Então, se eu quero projetar essa imagem, eu quero que essa imagem bate em algum local para que eu possa ver essa imagem real aqui, eu posso utilizar esse cara que eu consigo ver. Professor, que mais imagem eu posso fazer? Eu posso movimentar com o meu objeto sobre o meu eixo principal. Então eu posso colocar ele exatamente sobre o meu centro de curvatura. Se eu colocar meu objeto exatamente sobre o meu eixo de curvatura, ele forma para mim uma imagem de mesmo tamanho, de cabeça para baixo. Então, se meu objeto está de cabeça para cima, a imagem formada vai estar de cabeça para baixo. E ela é uma imagem de mesmo tamanho, e ela é uma imagem invertida, e é uma imagem real. Como é que o senhor consegue determinar realmente que ela é uma imagem real? Porque ela, de novo, é formada pelo raio refletido, que foi emitida pelo meu objeto. Professor, quando não vai ser uma imagem não real, uma imagem virtual? Nós vamos chegar nesse caso agorinha. Se eu colocar o meu objeto entre o centro de curvatura e o foco, eu vou formar uma imagem ampliada do meu objeto. Então eu tenho a primeira situação, meu objeto está antes do meu centro de curvatura, ou depois do meu centro de curvatura, e a minha imagem é menor. Se eu coloco o meu objeto exatamente sobre o meu centro de curvatura, a imagem é formada de mesmo tamanho. Se eu coloco o meu objeto entre o foco e o centro de curvatura, eu vou formar uma imagem ampliada do meu objeto. Então já consigo ter agora uma imagem maior do meu objeto. Essa imagem também é real, essa imagem é maior e ela continua sendo uma imagem invertida. Professor, invertida por quê? Toda imagem real, formada pelo cruzamento dos raios refletidos, é uma imagem invertida. Essa imagem pode ser projetada em um anteparo. Eu consigo fazer a projeção dela. Professor, como assim fazer a projeção? Quando eu falo, por exemplo, dos projetores que a gente tem em sala de aula, ou quando eu falo no cinema, onde eu consigo projetar
de um projetor, de uma máquina instalada no fundo da sala, e ela projeta numa tela na sua frente, aquela imagem ali eu estou fazendo uma projeção. Professor, o mesmo esquema de um espelho, lá tem uma diferença. Eu não uso espelho, eu uso lente. Mas a formação da imagem segue o mesmo processo. O que muda na minha jogada? Lá a luz atravessa o meu meio material, lá ela sofre um processo de refração. Então ela bate na minha superfície e atravessa por meio. Aqui no meu espelho, ela bate e retorna, ela só muda a direção. Eu não mudo de meio material. Se eu colocar esse objeto exatamente sobre o foco da minha imagem, do meu espelho, perdão, eu não formo imagem. Quando o meu objeto é colocado exatamente sobre o foco do meu espelho, eu não consigo formar uma imagem, porque esses raios sempre, os raios refletidos, sempre serão paralelos, não irão se cruzar, então eu não consigo fazer a formação da minha imagem nesse processo. Professor, aqui eu não consigo formar a imagem? Não. Aqui é meu ponto cego, por exemplo, quando eu uso o retrovisor do carro, e eu não consigo enxergar um objeto que está atrás de mim, porque esse objeto deve estar provavelmente no foco do meu espelho, e eu não consigo formar a imagem desse cara no meu espelho, então eu fico perdido nessa situação e não consigo ver aonde que eu vou formar essa minha imagem no meu processo. Se eu colocar esse objeto entre o espelho, entre o vértice e o foco, aí eu consigo formar agora uma imagem ampliada do meu objeto e uma imagem de cabeça para cima. Aqui é aquele espelho que a gente compra em loja de cosmético ou em lojas de departamento, que é um espelho que é curvo. Você olha no espelho, ele não é plano, ele está curvo. Ali é um espelho côncavo. E aquele espelho, quando você aproxima do seu rosto, você está colocando o objeto, o seu rosto, entre o vértice e o foco, e eu vou formar dentro do meu espelho uma imagem maior do meu rosto. Então eu consigo ter uma definição, uma imagem aumentada do meu rosto. Esse espelho aqui, o meu espelho côncavo, é o que a gente usa, por exemplo, para fazer maquiagem, que as mulheres gostam de usar para fazer maquiagem, porque aumenta o tamanho do rosto, ela consegue ver os detalhes melhor da imagem do objeto que é o rosto, e ela consegue fazer uma maquiagem melhor. Professor, qual é a diferença então? Aqui eu tenho uma imagem que a gente chama de imagem virtual. A minha imagem é direita e a minha imagem é maior. Por que que ela é uma imagem virtual? Ela é feita por prolongamento dos meus raios. O meu raio refletido não se cruza. Não tem o cruzamento dos meus raios refletidos, mas sim do prolongamento desses raios refletidos. Então essa imagem está sendo formada atrás do meu espelho. Eu estou o espelho, o objeto. Quando eu tenho uma imagem real, eu tenho o espelho, o objeto e a imagem. Quando eu tenho uma imagem virtual, eu tenho o espelho, o objeto e a imagem está formada do outro lado. Minha imagem está aqui, não entre o espelho e o objeto. Dúvidas até aí? Qual é a jogada? Eu estou aqui, objeto, eu estou espelho, objeto, e quando a imagem é real, eu estou formada aqui, entre o espelho e o objeto. Quando eu estou numa imagem virtual, essa imagem é formada atrás do meu espelho. Então eu não tenho essa relação no meio entre o espelho e o objeto. Beleza? Essa imagem sempre será uma imagem virtual. Professor, então eu posso entender que num espelho côncavo eu consigo ter uma imagem específica? Sim, eu posso formar uma imagem menor do meu objeto, eu posso formar uma imagem de mesmo tamanho, eu posso formar uma imagem maior e real, eu posso não formar a imagem quando eu estiver no foco, ou eu vou formar uma imagem maior e de cabeça para cima no meu objeto. Tranquilo? Eu também consigo, no meu espelho côncavo, formar um único tipo de imagem. Que único tipo de imagem? Esse cara aqui é meu objeto, aqui na frente é minha parte reflexiva, aqui atrás é minha parte que não reflete. Meu objeto emite um raio, bate sobre ele e reflete divergindo, emite um raio, bate no centro de curvatura e sai com o mesmo ângulo. O prolongamento dos meus raios vai criar para mim uma imagem, também interna, dentro do meu espelho. Se eu tenho uma imagem interna
oposta ao meu objeto, eu tenho uma imagem virtual direita e menor. O espelho convexo só forma imagem menor e virtual. Toda imagem virtual é uma imagem direita. Toda imagem real é uma imagem invertida. Toda imagem virtual é direita, toda imagem real é uma imagem invertida. Beleza? Meu espelho convexo só forma imagem virtual direita e menor. Dessa forma, eu consigo formar a imagem usando o desenho. Eu chego na prova, ele me deu o espelho, eu faço um esboço do que vai ser meu espelho, traço meu eixo principal, defino o centro de curvatura, foco e vértice, e aí eu vou formar a minha imagem onde vai estar essas informações de posição de cada um deles. Eu consigo também fazer a formação dessa imagem utilizando a matemática, a análise, o estudo analítico do meu espelho, onde eu vou para o cálculo do meu processo. Então eu vou entender assim, meu eixo das abscissas do meu espelho, o que seria para mim o meu eixo principal, eu tenho então o P sendo a posição do meu objeto e o P' sendo a posição da minha imagem. Aqui eu tenho a minha luz incidente, aqui eu tenho a minha luz incidente. Aqui o meu eixo do meu espelho. Se eu tenho objeto de um lado e imagem do outro, eu tenho imagem real. Se eu tenho objeto de um lado e imagem do mesmo lado, da mesma parte do meu eixo das abscissas, eu tenho uma imagem virtual. Se eu inverto essa situação, eu vou conseguir também imaginar essa mesma jogada. Professor, eu vou usar isso para quê? Para que eu possa desenvolver essa jogada no meu princípio. Então aqui está um grande resumo para você. Centro de curvatura, a distância do centro da minha esfera até o vértice. O foco, a metade da distância do vértice até o meu centro de curvatura. Foco é essa distância, essa divisão no meio do meu processo. E o ângulo de abertura é o quanto que eu consegui abrir para criar o meu espelho. O que eu vou cortar da minha esfera. Se eu tenho um tal de um objeto real, a minha posição do meu objeto ela é positiva. Dentro do meu eixo cartesiano que eu planejei aqui, ela é um cara positivo na minha brincadeira. Se a minha imagem é dita real, o meu P', a posição da minha imagem, onde formou a minha imagem, ela também é maior do que zero. Ela também é no lado positivo do meu espelho. A minha imagem é virtual se o meu P' é negativo. Então eu vou voltar com você aqui e observar um pouquinho. Meu objeto, e eu estou chamando que daqui para cá é positivo e daqui para lá é negativo. Aqui é positivo. A minha imagem está do mesmo lado positivo, só que em eixos divergentes. Uma está na parte de cima do meu eixo, a outra está na parte de baixo do meu eixo. Uma invertida e a outra positiva. Se eu estou com os dois do mesmo lado, os dois são positivos, o meu objeto é real, a minha imagem também é real. Se eu estou numa imagem virtual, então eu tenho o objeto de uma parte positiva, a minha imagem na parte negativa. Aqui é meu lado positivo, aqui é meu lado negativo. Eu inverti meu plano cartesiano. Aqui é meu positivo, aqui é meu lado negativo. Se eu estou com uma positiva e a outra negativa, eu tenho uma imagem virtual. Se o meu foco é maior do que zero, está no meu lado positivo do meu espelho, eu tenho um espelho côncavo. Se meu foco é negativo, é menor do que zero, eu tenho um espelho convexo. Então, se eu imaginar aqui na minha esfera, daqui para cá o positivo, daqui para lá o negativo, se eu estou na parte positiva, eu tenho um espelho côncavo. Se o meu foco está na parte negativa no meu espelho, ao contrário, eu teria meu espelho convexo na minha jogada. Vovô, como é que eu desenrolo esse cara? Usando a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Esse P' pode ser positivo ou pode ser negativo. Positivo quando a minha imagem for real e negativo quando a minha imagem for virtual. Eu também posso escrever esse foco como sendo a metade do meu raio. O foco é o raio dividido por 2. Ele é a metade. Se eu estou fazendo o inverso, eu inverto esse cara, fica 2 sobre R igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Também consigo fazer a análise em função do raio e não do foco. O aumento da minha imagem,
o quanto que a minha imagem cresceu linearmente ou quanto que ela reduziu linearmente. É a razão entre o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, o tamanho do objeto ou o tamanho da minha imagem. Dividido pela posição da imagem, dividido pela posição do objeto. Eu também consigo determinar o aumento, o quanto que ela cresceu. Se o A é maior do que zero, se meu A é positivo, a minha imagem é virtual. Se meu A é negativo, se ele dá um valor negativo menos 1, menos 3, menos 4, a minha imagem é virtual, porque um está ao contrário ao outro. O objeto está para cima, por exemplo, e a minha imagem está para baixo. Ou a minha imagem está para cima e meu objeto está para onde? Para baixo. Beleza? Galera, assim eu acho que você vai conseguir ter uma noção, uma preparação para o que pode acontecer para você na sua prova do Enem, se ele cobrar para você os espelhos ou a formação de imagem em espelhos. Espero que com essa aula você consiga ter uma visualização melhor do que você vai conseguir encontrar de problemas de formação de imagem. Então, quando você for tentar resolver os exames ou as questões, os questionamentos sobre espelhos, verifique aonde está colocado o objeto, a que distância ele está colocado do seu espelho. Eu posiciono o objeto muito distante do meu foco, bem provável que a minha imagem vai ser formada menor e a imagem real. Quanto mais próximo do meu espelho eu vou chegando, a minha imagem vai aumentando de tamanho. Beleza até aí? Se eu tenho um espelho convexo, que a parte de fora é reflexiva, só tem um caso. Eu só formo imagem virtual e ela tem que ser menor do que meu objeto, e ela tem sempre a cabeça voltada para cima. Ela está sempre na mesma direção, ela não tem inversão do meu processo. Beleza? Muito obrigado, valeu, boa prova para você.